Ô Dandara, há uma narrativa da direita, né? E eu acho que é mais da parte dos bolsonaristas, né? Porque eu entendo que há esquerda, direita e bolsonaristas, né? Eu faço essa divisão. Agora é o seguinte, eles alegam que o PT ele tem o desejo, né, mais por parte do presidente Lula, em implantar o comunismo, né? O que a senhora pensa sobre isso? Realmente ele tem esse desejo? A senhora defende essa ideologia chamada comunismo ou o quê? Não. A ideologia de esquerda não é uma ideologia comunista. Então, o que defendemos é o que eu acabei de falar. É você manter uma estrutura onde você consiga colocar as pessoas na mesma página. Um exemplo claro: quando a gente vai para a população negra do nosso país, quando os escravos chegaram aqui e foram, entre aspas, libertados, eles não foram colocados na condição de alunos, eles não foram ensinados a ler, a escrever, não teve a possibilidade de trabalhar porque eles foram apenas libertados. E na hora que eles foram libertados, precisaram catar o que tinha na rua, botar embaixo do braço, subir o morro e por isso surgiu as favelas, e atualmente chamada de comunidades. Então, na verdade, a gente não quer pegar uma pessoa dessa, que não teve historicamente os seus direitos garantidos, e aí direitos de saúde, de moradia, de educação, de economia, não teve esses direitos garantidos, e colocar, entre aspas, de uma condição de igualdade com pessoas que historicamente tiveram seus direitos resguardados. Então, é essa política que o PT defende. Nós não estamos pedindo para tirar o direito ou tirar o dinheiro de um grupo economicamente privilegiado para distribuir com outras pessoas. De forma alguma. O que o PT defende é que a gente coloque as condições para que as pessoas que historicamente não tiveram consigam chegar no mesmo patamar que os demais e, a partir daí, ter uma disputa igualitária. Nas mesmas condições. Porque não basta você simplesmente pegar uma pessoa que não conseguiu, historicamente, estar estudando, porque uma criança, quando a criança vai para a escola, quando a mãe dela é uma empregada doméstica, ela precisa acordar mais cedo, ela tem que se organizar, pegar ônibus para chegar na escola. Já uma criança que é nível que tem uma estrutura familiar onde ela tem motorista, ela tem uma pessoa, uma secretária do lar, que vai deixar o lanchinho e o café da manhã preparado, ela não precisa se preocupar em fazer. Então, na verdade, ela só se preocupa em levantar, tomar banho, comer e ir para a escola. Já a criança, que no geral é uma criança negra, ela precisa acordar mais cedo. Quando ela sai de casa, ela enfrenta uma realidade que é completamente diferente de uma criança de classe média alta, porque na rua dela, que não tem pavimentação, o ônibus não passa, ela precisa ir caminhando até pegar o ônibus para chegar na escola. As condições são diferentes. E aí, quando ela chega lá, já chega exausta para poder disputar com uma criança que simplesmente acordou, comeu e foi para a escola porque o motorista foi levar. Então, são essas condições que nós queremos colocar em pauta. Ou seja, a mãe dessa criança pobre, ela precisa acordar mais cedo, ela precisa cuidar da casa, para depois ela ir para a casa de outra pessoa, cuidar da casa de outra pessoa. Já a mãe da criança que não tem essas mesmas condições, ela está despreocupada, porque a mãe da criança pobre vai fazer tudo por ela. Então, é dessa igualdade que estamos falando, é dessa igualdade que o PT está pregando, porque a mãe da criança pobre, ela trabalha muito mais, ela está exaurida de trabalho. Portanto, ela não, muitas vezes não tem com quem deixar a criança, então ela tem que ter creche com horários estendidos, ela não tem como estudar, então ela precisa ter transporte adequado, iluminação na rua para não ter medo de voltar sozinha de casa. Então, são essas condições sociais que o PT defende, e não simplesmente pegar o dinheiro construído com suor de um grupo específico e simplesmente dividir. Não é disso que se trata a ideologia partidária petista. Eu acho interessante a senhora esclarecer, né, sobre essa questão, porque é como eu falei, sabe, uma parte da direita, né, mais os bolsonaristas pregam bastante isso, que o PT quer deixar a população tomar, entre aspas, a riqueza dos ricos e distribuir entre os pobres, né? Mas pelo que a senhora passou é totalmente diferente. Concordo com a senhora, realmente existe uma desvantagem com relação à maioria dos brasileiros, né? Porque assim, o pessoal utiliza bastante a ideia de que todo mundo tem a mesma 24 horas. Porém, nem todo mundo tem os mesmos privilégios, né? Como a senhora falou, uma mãe que é rica, que tem lá suas mordomias e tal, para uma mãe que é pobre, que precisa trabalhar, cuidar do filho, todas essas questões.